Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal. Vamos tratar hoje aqui de um assunto bem interessante. A gente já tem falado desse assunto em vários vídeos, mas vira e mexe são temas que sempre alguém quer falar de novo. A gente sempre vê vídeos de outros canais que também falam desse assunto, né, que é sobre a escrita da Bíblia, como que a Bíblia foi escrita, em qual idioma ela foi escrita e tal. E a maioria esmagadora dos acadêmicos, dos eruditos de todos os tempos, eles são unânimes, né? A maioria, né? Em afirmar que o Antigo Testamento foi escrito uma boa parte mesmo em hebraico e uma parte em aramaico. Isso aí é notório. Você pode ver isso daí em obras no caso, tem muitos autores sérios que trabalham com essa temática. E você pode adquirir esses livros, como o Dr. Emanuel Tov, parece, ele é um hebraísta, trabalha muito com esses assuntos aí, inclusive com a crítica textual do Antigo Testamento, que não é nem a minha área, né? Eu até estou de olho nessas obras aí, mas como são muito caros, em média um livro desses aí, do Dr. Emanuel Tov, está em uma faixa de R$ 80 a R$ 90 na Amazon, que é onde você encontra preços mais em conta, né? Mas, como eu falei, não é a minha área, mas eu quero sim um dia, né, poder adquirir essa obra aí, estudar esse assunto, que é muito interessante. Até porque eu já estou lendo hebraico, né? Pelo menos lendo eu já leio. Então dá para ler um livro desse de crítica textual. Por quê? Porque os versos bíblicos que vêm ali são nas línguas originais. Então, no caso, a pessoa tem que, no mínimo, saber ler as línguas originais. Mas também, como eu estava aqui falando, né, a maioria esmagadora dos eruditos, eles afirmam isso. Entendeu? Você pega aí tanto judeus quanto os alemães, né, que são os caras que vieram aí e organizaram o texto bíblico, né, o texto das nossas Bíblias que nós usamos hoje, seja em qual língua for. Os caras foram lá e, sabe, os caras foram nos códices antigos, organizaram eles, e daí é que nós temos aí então o texto do Antigo Testamento. No caso aqui, ó, eu tenho inclusive a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, né, que é a Bíblia Hebraica que está aí em nossas Bíblias, tá certo? Porém, a nossa área aqui, a área que nós aqui estudamos mais nesse nosso canal, é o Novo Testamento. E com o mesmo viés, os grandes eruditos, aí, os grandes acadêmicos, principalmente os alemães, sejam protestantes ou católicos, então você junta os grandes eruditos e eles formam o texto. E esse texto, como eu falei, são os textos que estão nas nossas Bíblias. Sejam Bíblias com um texto crítico, né? Que é a maioria esmagadora das Bíblias que nós temos hoje, com texto eclético. Você tem a Bíblia Almeida atualizada, a NAA, NVT, NVI, e aí tem muitas outras, né? E aí, mas só que você tem também o texto Receptus. Aí nós temos a Bíblia Almeida Fiel, né, que nós chamamos de ACF. Ela traz o texto Receptus no Novo Testamento. E a King James Fiel, da BV Books, né? Vou pegar ela aqui, ó. Essa daqui, certo? Essa minha aqui é da BV Books. A primeira edição que foi lançada, essa minha aqui, é aquela da capa preta, né? Que eu acho muito bacana. Então, o texto grego ali do Novo Testamento dessas Bíblias são textos Receptus. Porém, era isso que eu estava falando, né? Para se montar esse texto, você reúne grandes eruditos, entendeu? E eles são unânimes. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico
e em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então os caras são unânimes. Nós estamos falando aqui de pessoas que, sabe, que vivem para o estudo da Bíblia. Praticamente. Eles vivem para isso, em prol disso. Entendeu? Por isso que nós temos Bíblias com texto seguro hoje. Só que, irmãos, vez ou outra aparece alguns eruditos aí no YouTube dizendo que o Novo Testamento foi escrito em uma outra língua, seja hebraico ou em aramaico. E aí você vê vídeos e mais vídeos de pessoas, aí você tem Bíblia Peshitta, não sei das quantas, não sei o que. Agora aqui abrindo aqui um parêntese, a Peshitta, que eu creio ser a mais fiel mesmo, a tradução Peshitta talvez seja a da BV Books, que é em português, né? Ainda tem esse problema. Por quê? Porque é uma tradução da Peshitta em aramaico. Mas eles devem ter, no caso ali, usado um texto, no caso aramaico, né, um texto bem fiel mesmo a essa tradução antiga aí, que lá do século III, do século IV, né, que foi de onde, no caso, apareceram ali as primeiras Peshitas. Que, olha só, uma tradução já do grego, porque, como eu falei, o Novo Testamento foi escrito em grego. Nós estamos falando aqui de comprovações arqueológicas, entendeu? Manuscriturísticas. Não há nada que comprove que o Novo Testamento foi escrito em uma outra língua. Tá certo? Ah, mas os apóstolos falavam em aramaico. Cristo falava isso. Ninguém discorda disso. Os maiores eruditos do Novo Testamento. E aí eu vou citar aqui algumas obras aqui, eu vou até dar essas indicações aqui para você que quer saber mais sobre esse assunto. Você vai fazer o seguinte, você vai comprar livros que trabalham exatamente com esses temas. Por exemplo, esse livro aqui do Wilson Paroski, que é Origem e Transmissão do Novo Testamento. Cara, ele vai falar tudo. Isso aqui, ó, você tem uma ideia, é uma tese de pós-doutorado dele que virou um livro muito bom sobre crítica textual do Novo Testamento, que ele vai trabalhar exatamente como, em qual língua, qual tinta, qual tipo de pena que era usado pelos escribas, qual os tipos de papiro que era usado, o tipo de letra. Então tem tudo aqui, meu irmão. Então é isso aqui que você tem que adquirir, é nesse tipo de obra que você tem que colar, é isso daqui, ó. Outra obra também muito interessante é essa daqui da SBB, o texto do Novo Testamento, do Kurt Aland e Barbara Aland. Vai trabalhar também com o mesmo tema do livro do Wilson Paroski, porém esse livro aqui, ó, ele já vem com imagens, inclusive. Ele trabalha com imagens de papiros, também tabelas, entendeu? Muito mais técnico, porém, tá aqui, ó. Tem um outro livro também muito interessante que eu estou lendo ele agora, depois eu vou fazer até um review dele aí. É esse livro aqui, ó, do F.F. Bruce. Merece confiança o Novo Testamento? Então ele aborda exatamente esses questionamentos que são feitos em cima do Novo Testamento, e aqui ele vai comprovar historicamente que o Novo Testamento, ele tanto foi escrito em grego como ele é confiável, né? E aqui ele vai trazer, é claro, outras abordagens sobre esse assunto, mas com uma segurança de que Deus ele preservou a sua palavra no Novo Testamento em grego. Por quê? Porque o povo de 2000 anos atrás, para quem foram enviados essas cartas aqui, falava a língua grega. E todos nós sabemos disso. A história, ela nos mostra isso, né? Então, é algo assim que meu Deus, é tão fácil de nós entendermos. Eu não sei como que as pessoas ainda discutem isso, sinceramente. Ainda põe em dúvida, põe em xeque a palavra de Deus. Então, como diz meus amigos aí, né? É caçar pelo em ovo. Exatamente. Então, tá aqui, gente. Então, esse vídeo aqui é exatamente para te dar esse alerta aqui, ó. Colhem quem realmente entende do assunto, tem quem entregou a sua vida, tanto para Cristo, né? Mas também para o estudo da palavra de Deus. Um outro material aqui que eu gosto muito
E eu gosto muito de ver os nomes que estão por trás dessas obras. Esse aqui é o interlinear do Novo Testamento, texto majoritário que eu adoto. Sabe quem é as pessoas que estão por trás desse material aqui? A comissão ali, ó. Vamos lá. O conselho editorial. Nós temos Antônio Coiner. Aí, ó. Nicodemos, Augusto Nicodemos. Heber Campos Júnior. Misael Batista do Nascimento. Tarcísio José de Freitas Carvalho. Ulisses Horta Simões. Valdeci da Silva Santos. Tá certo? Conselho consultivo. Vamos lá. Augusto Nicodemos. João Alves dos Santos. Mauro Fernando Meister. Cara, linguista, velho. Linguista. Paulo Anglada e Paulo Benício. E o responsável por esse material aqui, ó, foi nada mais, nada menos do que Paulo Sérgio Gomes e Odair Olivetti. Então você tem que ver esses nomes aqui, gente, os nomes que estão por trás de uma obra dessa daqui. Tá certo? Aí você pega uma pechita lá que diz se a Bíblia original. Quem é o cara que está traduzindo essa Bíblia? Não é assim rebaixando, não. Mas é porque você tem que ver o currículo das pessoas. Nessa questão aqui, sim, é importante porque nós estamos falando de Bíblia, a palavra de Deus. E não é qualquer um que vai chegar, tá aqui a minha Bíblia, tá aqui a minha tradução, tá. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Você tem que ter realmente uma experiência e também um chamado divino para poder trabalhar com o texto sagrado. Amém? Então, esse é o vídeo aí que nós estamos aqui abordando. Um tema assim bem aberto, bem assim aleatório que eu escolhi aqui para hoje, mas que serve de alerta, né? Tome muito cuidado com as pessoas que vocês ouvem por aí dizendo serem especialistas das línguas originais, tá certo? Eu mesmo falo aqui que eu sou um aprendiz, eu sou autodidata do grego, eu sou um autodidata, eu não fiz ainda um curso de grego, estudo sozinho, mas eu tenho muito material aqui, eu estudo há 3 anos, a crítica textual do Novo Testamento, estudo grego, já leio o grego aí bastante aí para poder falar aqui para vocês aqui sobre algumas variantes, olha só, alguns assuntos que eu trago aqui. Tá certo, gente? Então que Deus abençoe a sua vida aí, em nome de Jesus. Deixa o seu like, também o seu comentário, compartilhe, gente, vamos fazer esse nosso canal crescer aí, estamos com quase 1000 inscritos aí, vamos, bora lá, gente, ajuda aí, vamos empurrar esse canal pra frente aí, tá certo? Deus abençoe sua vida aí, em nome de Jesus.